Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o processo de transição planetária. Toda a nossa informação é baseada na literatura mediúnica, vasta, ampla, que examina, que reflete, que esclarece este momento, cujo ambiente psicológico foi profetizado por Jesus há 2000 anos. E, segundo alguns autores, este momento teria início em meados do século passado, alguns dizem que por volta do ano 70, e que este processo se desenvolve ao longo de 100 anos. Portanto, temos que ficar extraordinariamente atentos a estes próximos 50, 60 anos, que poderão ser mais ou menos graves, desde que a Terra se afaste da possibilidade de qualquer guerra mundial. Há uma sensação psicológica difusa para qualquer lado que olhemos. Não importa se no Brasil, não importa se na América Latina, na Europa. Há uma sensação de que as organizações humanas estão se desorganizando. E essa é uma realidade, porém transitória. Faz parte do estertor do atual ciclo civilizatório. Nossas fontes, aí estão os jornais, a documentar em escala mundial a falência ética da nossa atual civilização. Poucos percebem que está em curso uma gradativa mudança que afeta todas as situações com que nós podemos examinar o planeta. Mudanças geológicas, climáticas, sociais, mudanças morais, mudanças econômicas, políticas, artísticas, científicas, tecnológicas, espirituais, enfim. Essas mudanças estão renovando as nações modernas do mundo e transformando radicalmente todas as instituições humanas. Embora as atitudes de violência, corrupção e desvios acompanhem a história da humanidade, em parte graças à internet, às redes sociais e à imprensa livre, esses fatos estão sendo revelados quase online, influenciando a formação de uma nova consciência coletiva ou pública. Vamos examinar isto um pouco mais proximamente. Vamos colocar uma lente de aumento sobre nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas ações. Neste século que estamos vivendo, caracterizado pela imagem simbólica e profética da separação entre os esquerdistas e os direitistas do Cristo, ou seja, dos que seguiram e dos que se afastaram da moral do Cristo. Porque, como disse o evangelista Lucas, e prestem atenção a este posicionamento, porque para qualquer lado que olhemos no planeta, principalmente no Brasil, nós que aqui vivemos, a gente vê que isto parece de uma absoluta atualidade, aquilo que foi dito há 2000 anos. Disse Lucas, o evangelista, não há coisa encoberta que não haja de manifestar-se, nem coisa secreta que não haja de saber-se e vir à luz. Está em Lucas 8,17. É impressionante. Por onde olhemos, a gente começa a perceber que a imprensa vai revelando tudo aquilo que corrompia a alma da nação e que estava escondido ao longo de décadas ou gerações debaixo dos porões da, aspas, pseudo-moralidade com que nós vivíamos neste momento. No Brasil não é diferente. Não estamos imunes a essas leis morais. A cada dia, novos líderes religiosos, ou políticos, ou empresariais, vão sendo expostos à opinião ou à execração pública. Onde há qualquer investigação, tipo, para falar de uma coisa atual, tipo Lava Jato, revela-se alguma forma de corrupção. Os meios de comunicação, televisão, rádio, jornal, imprensa, redes sociais, expõem essa hipnose, parece uma hipnose coletiva, em que os valores se subvertem, tornando-se ou tomando-se o falso por verdadeiro, a ignorância por virtude. Televisões e rádios competem na exposição da violência em busca de audiência. Novelas nas TVs influenciam cada vez mais cedo a iniciação sexual de adolescentes. Alastra-se o consumo de drogas, mesmo as socialmente aceitas, como cerveja, álcool, vinho, etc. A moral torna-se relativa. A crítica torna-se cada vez mais subintelectual. A vulgaridade cresce e dominando os costumes. Você vê isso na música, você vê isso na literatura. Crimes invadem as famílias e as escolas. Líderes religiosos a quem os pais confiaram seus filhos, em geral não são punidos, mesmo quando denunciados pela prática da pedofilia. Matanças violentas violentam povos irmãos
por razões étnicas ou religiosas, ou não importa. O fato é a violência em si. Governos fanáticos desenvolvem energia nuclear e armas químicas e abertamente ameaçam exterminar outros povos indiferentes ao risco de comprometer a paz mundial. Aumentam as diferenças sociais e a desigualdade na distribuição da renda, devastam-se os recursos naturais do planeta, aumentam os frigoríficos para abate de animais indefesos ou inferiores, melhor dito, multiplicam-se numa escala enorme as penitenciárias, a corrupção na administração dos bens públicos generalizou-se com políticos em busca da fortuna fácil, embora estes espelhem a sociedade que os elegeu. As igrejas, as oligarquias e os partidos políticos chantageiam para acompliciar a impunidade de seus membros. Os meios justificam os fins. Os fins justificam os meios. A sociedade se desmorona quando seus dirigentes e governantes estão associados, ou são coniventes, ou não combatem a corrupção. E até o lar perde importância e referências éticas. Não importa se o mau exemplo vem do presidente ou de ministros, de líderes religiosos ou jornalistas, de artistas, da administração pública ou privada, não importa. No Brasil, a baixa escolaridade, nós estamos entre os países de menor índice de escolaridade da América Latina, dificulta a formação de um pensamento crítico, independente das camadas mais pobres também terem acesso à informação. A falta da politização do debate sobre a corrupção gera um sentimento negativo de que todos os políticos são iguais. Essa é a porta de entrada para os oportunistas, que se autodeclaram salvadores da pátria, antipolíticos, apolíticos, enfim, se situam de acordo com a plateia quem se dirigem suas palavras, tentando convencê-las de que são aquilo que na verdade não são. Num país laico, em que a qualidade da democracia só se aperfeiçoa com o exercício sistemático do voto livre e consciente, parte da sociedade se esquece de que é sua a responsabilidade de votar melhor. Passa então a demonizar a política, rotulando-a como instrumento do maligno, reacendendo a milenar dualidade entre Deus e o diabo, como se isto fosse possível. Bom, aí introduz então o pensamento mágico, que não tem origem, não tem fim, não tem começo, não tem fundamentação, faz parte da nossa imaginação. O pensamento mágico para a solução dos problemas sociais. Ideias de extrema esquerda e de extrema direita, populistas, ditatoriais, bolivarianas, xenófobas, ganham parcelas do imaginário popular. Basta ver que hoje, quase um terço do Congresso Nacional já é representado por uma bancada intitulada Bíblica, com membros dos vários partidos, com várias tendências, que tendem a votar com viés religioso. Isso significa que prolifera no Brasil o risco de uma tendência teocrática restringir a liberdade de culto e de expressão de outros movimentos, tentando impor o ensino religioso confessional em detrimento da grande diversidade representada pelo estudo das várias religiões, estudo e prática das várias religiões. Isso é um retrocesso enorme frente às conquistas democráticas que fazem parte das nossas vitórias. Cresce a mistura profana entre o poder religioso e o poder temporal. E essa é a imagem bíblica do anticristo. Esse movimento não reflete, repito, não reflete o pensamento predominante entre denominações cristãs tradicionais, como católicos, batistas, adventistas, luteranos, metodistas, espíritas, entre outros. Reflete, sim, a posição de algumas organizações neopentecostais, algumas, que enriquecem a si e a seus dirigentes, financiadas pelo dízimo quase compulsório dos fiéis, e que cada vez mais atuam politicamente para obter cargos eletivos, ocupar poder em prefeituras e governos, conquistar ou administrar, ter acesso a televisões, rádios, enfim, todas as formas de comunicação em que elas possam expor estes seus pensamentos. Em número crescente, seus orientadores vivem da religião e não para a religião. É a visão do Deus identificado na matéria e não no interior de cada um. Esse canal é um canal espiritualista. Nosso enfoque é sempre o enfoque da espiritualidade e não da sociedade pagã.
principalmente no Brasil. Dado a característica mística de seu povo, entram em cena determinados segmentos religiosos apoiados na chamada teologia da prosperidade, cuja filosofia valoriza prioritariamente a riqueza material como solução salvacionista para resolver problemas financeiros, conjugais, de saúde, promessas de cura e riqueza, desde que os fiéis se comprometam com frequentes doações financeiras às igrejas a que se filiam. Essas denominações ou esses movimentos não seguem na essência o Evangelho de Jesus ou o Novo Testamento. Quando falamos do Evangelho de Jesus, é a partir de Jesus, e o Novo Testamento a partir de Jesus. Portanto, não deveriam ser chamadas de cristãs, mas sim de bíblicas, pois seus fundamentos teológicos e materiais concentram-se em diferentes interpretações do Antigo Testamento, a Bíblia mosaica. O reino de Deus é material, aqui e agora, dizem, não amanhã ou no pós-mortem. Essa posição é oposta expressa por Jesus Cristo, que afirmou: meu reino não é deste mundo. Isso está em João 18, 36, 37, etc. Para Jesus, a vida futura é o seu principal ensinamento. Sem a evolução espiritual, ao longo da progressão de incontáveis experiências reencarnatórias, a maioria dos ensinamentos de Jesus não teria a menor finalidade, a menor razão de ser. Comparemos esta abordagem do aqui e agora da utilização dos bens promovidos pela utilização da fé com Paulo, São Paulo, para a Igreja Católica, em uma de suas últimas pregações aos anciãos de Éfeso, ao fim do apostolado de 30 anos em que ele defendia a universalização de uma visão do cristianismo. Antes dele retornar a Jerusalém, quando ele seria preso, condenado e deportado para ser julgado em Roma por Nero, onde ele foi morto. Então eu vou abrir aspas para repetir exatamente o que ele dizia. Não cobicem a prata, nem o ouro, nem as vestes de ninguém, pois nenhum dinheiro poderá comprar nossas consciências perante Jesus. Vocês sabem que minhas mãos proveram as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Em tudo, lhes dei o exemplo de que, assim trabalhando, devemos socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, que disse que a coisa mais bem-aventurada é dar e não receber. Fecho aspas, para a gente comparar esses movimentos a que eu me referi, as suas atitudes, o seu comportamento, a sua exposição política e diante daquilo que disse Paulo e daquilo que fundamentou no conhecimento de Paulo as palavras de Jesus. Comparemos e chegamos à nossa própria conclusão. Explorando uma visão de mundo onde o diabo é o responsável por tudo que de mal acontece, os adeptos de algumas denominações evangélicas são influenciados a demonizar as religiões de matriz africana, expulsando-as de qualquer proximidade territorial, principalmente em locais em que o Estado está ausente em o básico: educação, saúde e segurança pública. Embora se alastre por todo o país, no Rio de Janeiro, segunda maior cidade do Brasil, a situação está quase praticamente fora de controle. Centenas de terreiros de umbanda e candomblé têm sido alvo de discriminação ou depredação por motivos religiosos, e essas depredações e violências estendem-se aos seus próprios praticantes e também aos centros espíritas e a outras denominações espiritualistas. As delegacias de polícia estão demonstrando isso numa escala enorme. Todas elas estão tendo, no Rio de Janeiro, registros, boletins de ocorrência, confirmando aquilo que eu estou dizendo. Em pleno século XXI, com a omissão do Estado laico, reedita-se, sob nova direção, a perseguição que a Igreja Católica empreendeu aos hereges durante a Inquisição, centenas de anos durante a Inquisição. Observem que nós não estamos sós, o Brasil não é uma exceção. No México, a situação não é muito diferente, embora sejam outros os atores. A sua mais importante instituição religiosa, que é a Igreja Católica de lá, negociou com o narcotráfico e publicou nos seus jornais internos que ela o fazia para defender seus sacerdotes, à medida em que o Estado
era omisso na defesa da própria igreja. Mas há um lado positivo. É que a frequência na mídia por tantos meses e anos de casos de corrupção em todos os níveis de atividade, uma grande chaga que corrói as energias da nação e condena ao atraso sua população mais vulnerável, acaba despertando a sociedade e provocando uma indignação. A nossa visão é que só o povo mobilizado nas ruas, em uma cruzada pacífica, consegue transformar essas estruturas políticas que corroeram o Estado, demonstrando estar unido na defesa dos valores éticos da nação e não de uma ideologia. Sem comodismo, sem covardia, sem se esconder em casas de oração ou alienar-se frente à televisão. É importante agir, atuar, ser e estar. Calar-se é ser conveniente. Quem diz seguir o Cristo deve envolver-se sem medo diante da sua própria consciência. Nunca, como hoje, graças à informação instantânea via celular e via as redes todas, é gritante que todos somos responsáveis pelo combate à corrupção e na defesa da bandeira branca, da paz, da ética e da fraternidade. Enfatizamos ser fundamental, por pensamento, por sentimento e por ação, por agir, estimularmos a cooperação e não a competitividade, o diálogo e não o confronto. A continuidade do homem na Terra neste século XXI pertence aos que se empenharem conscientemente na prática do auxílio fraterno, daí o nome até do canal, Fraternidade Crística. Repito, na prática, não na teoria, na vivência do auxílio fraterno aos outros e na busca incondicional do bem. E essa mudança de atitude começa dentro de nós, em nossos lares, em nossos bairros, das nossas cidades, no ambiente nosso de trabalho, nos clubes, nas nossas rodas de amigos, enfim. É uma nova atitude comportamental que ela vai fertilizando o nosso redor como ondas que vão se estendendo umas atrás das outras num grande processo que nós poderíamos sintetizar como um grande abraço de energia positiva. Se você acha que esta linha de raciocínio, claro que nós vamos falar de evangelho, vamos falar de tudo, mas temos que situar o nosso posicionamento no aqui e no agora, na sociedade que nós vivemos, e não imaginar só um mundo ideal em que as coisas acontecerão. Tem que acontecer aqui, onde estamos, onde nós somos atores, causa e efeito deste processo. Se concorda, nos acompanhe, aperte aquele sininho. A semana que vem estaremos aqui desdobrando 1000 raciocínios sob vários enfoques do mundo que vivemos, porque se nós perdemos o sentido de realidade, nós apenas estaremos teorizando sobre o mundo ideal que não existe. O que estamos falando é do mundo real. Obrigado e até a semana que vem.